tudo bem? Aqui quem fala é o Calhau. Hoje a gente vai falar deste livro aqui, ó. Conan, o Cimério, edição definitiva, volume 2, da Pipoca e Nanquim. Uma obra sensacional também, gente, como a primeira, tá? Gostei muito da primeira. Essa segunda aqui a gente vai fazer algumas leituras sobre como foi produzido, o que tem aqui, quais são as histórias, né? Mas já adianto pra vocês que é uma obra que também vale muito a pena pegar, com algumas ressalvas, mas vamos lá, vamos falar sobre isso já já, certo? Então, gente, antes de mais nada, quero pedir para vocês aí que curtam o canal, compartilhem, se inscrevam, tá? É muito importante para mim que vocês participem, que vocês deem suas opiniões, sugestões. Eu agradeço muito aí, a gente já tá com 42 inscritos, isso é muito bacana, essa galera se interessando, comentando. Então, gente, obrigado mesmo, valeu mesmo. Então, vamos lá, o que interessa, que é a obra, né, do Conan, o Cimério, edição definitiva. Bom, gente, então aqui tá a capa pra vocês, do Pipoca e Nanquim, certo? Essa capa aqui faz referência à primeira história, que é A Cidadela Escarlate, tá? Nós temos 4 histórias aqui, certo? Contra a capa a gente consegue ver, né? A Cidadela Escarlate, As Negras Noites de Zamboula, deixa eu ver se... Não, minto, peraí, fiz bobagem. As Negras Noites de Zamboula são de baixo, essa daqui são Sombras de Ferro ao Luar, e essa outra aqui, Pregos Vermelhos, tá? Então são histórias clássicas, né, do Conan, o Cimério aí. A primeira, Cidadela Escarlate, se refere mais ou menos ao Conan quando ele está no 10º ano de governo, se não me falha a memória. Isso deve dar em torno de 50 anos. Conan ascendeu ao trono da Aquilônia aos 40 anos. E essa história é muito interessante porque no original ela faz muitas referências ao H.P. Lovecraft. Então tem muitas criaturas que estão ali na cidadela onde Conan está preso. A Sata, por exemplo, que é um monstro que aqui, nessa versão, ela aparece como uma espécie de sapo gigante, mas que na versão original do Howard, se não me falha a memória, tá? Vai que eu tô confundindo aí também com a Marvel, mas eu preciso dar uma relembradinha no conto original, mas se não me falha a memória, é uma serpente gigante albina, tá? E aqui ele é esse grande sapo aqui, né? Parece essa lagartixa gigante aqui. Bom, vamos lá. A história original, brilhante, maravilhosa, perfeita, tal. Adoro essa história, apesar de eu entender também que é uma das histórias mais comerciais do Howard. Ele colocou todos os elementos para conseguir vender essa história. Então a gente tem uma história aqui que ele, né, talvez não tenha se inspirado tanto assim, em termos narrativos literários, mas eu gosto bastante. O grande problema desta versão, né, que da versão francesa e traduzida pela Pipoca e Nanquim, que é do Luc Brunswick e do Etienne Leroux, francês, vocês estão ligados, né? Então, qual que é o problema dessa versão aqui? Ficou, ao meu ver, pro meu gosto de leitor, pro meu gosto de Conan, ela ficou menos espada e feitiçaria e ela ficou mais fantasia. Por que eu tô dizendo isso? Bom, primeiro porque, né, logo no começo, quando aparece o Menestrel, que vem trazer ele, que eles também modificam algumas coisas interessantes, né, enfim, mas que aparece o Menestrel chegando na Aquilônia, tal, e não sei o que, pra avisar que o rei Conan tinha sido traído, né, ele chega montado num urso, velho, tá vendo? Isso é bem característico de fantasia, essa coisa dos animais que ajudam os homens, blá blá blá. Você encontraria isso em Tolkien, você encontraria isso... esqueci o nome do outro cara lá que fez o Crônicas de Narnia, enfim, né? Em fantasia mais clássica, ok, sem problemas. Mas em espada e feitiçaria, isso é um troço um tanto quanto ingênuo, né? Se tivesse um urso na história, provavelmente ele estaria comendo alguém e não, né, servindo de montaria aí para um menestrel. Mas enfim, tá? Então isso aqui já é um ponto que me incomoda, é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a história ficou muito heróica, muito limpa, sabe, muito fantasiosa. É mais fantasia, né, do que efetivamente aqui espada e feitiçaria. Esse é o primeiro momento. Segundo momento também, eu gostei até da Sata, sapo, né, gostei que eles fizeram a versão da Sata sapo. Mas, por outro lado, eu não gostei da arte também, a arte muito limpa, um Conan muito limpo. Um Conan que poderia ser aqui, sei lá, Rei Arthur, Aragorn, né? Um Conan que é diferente do Conan da primeira edição, que é todo cheio de cicatriz, que é todo marcado, enfim. É um Conan mais fantasia épica medieval, tá? Então isso me incomoda um pouco. Outra parte que me incomoda um pouco também é na parte da Cidadela Escarlate, né? A gente tem lá um cara que o Conan atacou, né? Ele atacou a tribo dos caras quando ele fazia parte da
se não me falha a memória, quando ele é da tripulação do Tigresa, da Belit, né? Então ele ataca lá e mata o irmão e não sei o que, o cara perde tudo que ele tinha. Na versão original, o cara não aceita nenhum tipo de suborno do Conan. O cara quer vingança, o cara quer morte, o cara quer destruição. Aqui o cara aceita, tipo, olha, vai me oferecer aí alguma coisa que eu aceito até que a Sata venha e come ele. Então, assim, achei meio já... Né, o cara era maleável, daria pro Conan ter escapado dessa forma. Bom, depois, além de... Uma coisa interessante que mostra é os bastidores da Aquilônia, do golpe que tá acontecendo, tentativa de depor, né, ali o Conan, enfim. Tem uma parte que o Conan é contratado por uma entidade do poço, né? Que no livro original ele só sente uma presença maligna, mas não chega a tocar ele. Aqui essa entidade chega a tocar ele. E uma coisa interessante, se pudesse dizer assim, desse ponto assim, melhor em relação ao primeiro, é que ele demonstra que o Conan não tem medo dos medos. Né? Como assim? Ele não tem medo dos medos? Ele sente o medo, mas ele não é dominado pelo medo. Isso é uma coisa crucial em Lovecraft, que é quando os seres humanos se deparam com algo que é extremamente aterrador, fora da lógica humana. Geralmente os humanos perdem a capacidade de raciocinar, são tomados por um frenesi muito grande e acabam aí perdendo o controle. Aqui fica claro que Conan tem uma potencialidade que é o de enfrentar esses medos. Ele sente, mas ele enfrenta. Né? Então ele tem uma capacidade de enfrentar, e até a criatura fica em dúvida, ela fala, né? Como, homem, como você conseguiu fugir do seu próprio medo? Isso é uma característica crucial em Conan, né? Talvez aí ajude até a entender por que ele é tão bem sucedido contra essas criaturas, ele consegue superar o medo. Bom, tem a parte em que o Conan encontra, né, ali o feiticeiro, né, que ele liberta um feiticeiro que estava preso, né, e aí ele acaba por libertar, né, esse feiticeiro. Eu não lembro o nome desse feiticeiro, né, o Tsotalante acho que é o inimigo dele, se não me engano, mas enfim, tá, o nome do feiticeiro tá aqui, depois a gente acha. Mas a questão é, no conto original esse feiticeiro, ele também é um feiticeiro maligno. Isso é muito interessante. Ele é um feiticeiro maligno, ele não é um feiticeiro benigno, ele é maligno. E aí o Conan liberta ele de uma planta lá que mantinha ele sob controle, e ele acaba auxiliando e libertando o Conan em si, tá? Então fica aquela ambiguidade, né, o Conan só sobreviveu porque ele, né, teve a ajuda de um cara tão maligno quanto o cara que colocou ele aqui, que é um outro feiticeiro que engana ele, lá coloca, né, um Lotus nas veias dele, e ele acaba por ficar aí desacordado. Outro elemento que me incomoda do ponto de vista gráfico é quando Conan voa, né, ele voa da Cidadela Escarlate em direção à Aquilônia. No conto original, eles não dizem como que é a criatura, né? O Howard coloca lá que é um ser bizarro, estranho, incompreensível à racionalidade humana. Quando os caras vão traduzir isso aqui pro quadrinho, aí vira, tipo, sei lá, né, cara? Um pterodátilo, sabe? Parece um pterodátilo com um pescoço de braquiosauro, aqui, enfim. O clássico bicho voador, né? O dragãozinho. E isso me incomoda. Porque assim, é uma das criaturas invocadas por um mago extremamente maligno, tal, e o bicho é um lagartão gigante, velho. Me incomoda um pouco. Então, pra gente não perder muito mais tempo nessa história, o que me incomoda é isso, é a suavidade. Se bem que no final, até eles dão uma melhoradinha quando tem lá, né, a decapitação do mago, do mago inimigo, né, do Tsotalante, e aí, né, sai lá o mago, né, o corpo correndo atrás da cabeça, que a cabeça é levada por uma criatura enviada pelo arqui-inimigo, né, do Tsotalante, né? O mago Pelias. Então, a criatura é enviada pelo mago Pelias e vai lá e pega a cabeça do Tsotalante. E aí, essa cena realmente é pesada, eu achei bacana, acho que tem tudo a ver com espada e feitiçaria. Mas a história em si é boa, não é ruim, é boa, mas me incomoda um pouco. Essa outra aqui, Sombras de Ferro ao Luar, é uma das minhas favoritas, mas também tem alguns pontos aqui nessa tradução que me incomodaram, apesar de já ter um Conan um pouco mais sujo, né? Um Conan um pouco mais visualmente mais bárbaro. As criaturas de ferro das Sombras do Luar, que são descritas como criaturas negras, é legal porque o visual tirou aquela ideia de um indivíduo negro, porque o próprio Howard, né, deixa claro no livro que as criaturas gigantescas de tom negro, feitas que parecem de ferro, daí Sombras de Ferro ao Luar, elas não são como os negros da costa ali da Costa Negra, né? Eles são seres que não são humanos,
Ele deixa claro que eles não são humanos. Eles não são negros do ponto de vista étnico, né? Da pele escura, africano. Eles são criaturas de pele preta, mas eles não são humanos, tá? Isso é importante ser deixado claro. E aí você tem aqui um Conan um pouco mais violento, a história um pouco mais visceral. Aqui sim, espada e feitiçaria, né? Apesar de poupar algumas coisas, mas aqui sim um pouco mais de espada e feitiçaria, tá? Muito bonita, gostei muito da paleta de cores, da parte verde é verde, da parte, né, das lembranças da humilhação da Olivia aqui, mais vermelhas, mais sujas, enfim. Gostei muito da paleta de cor nesse sentido, né? Eles traduziram o papagaio para arara, achei legal, porque tem um clima ali meio né, América Latina, enfim. Mas, né, a história difere pouquíssima coisa, tá? Eles dão até um realismo um pouco maior, né? Eu lembro que na história da Marvel, quando o Conan arremessa a pedra, é uma pedra muito grande, você fala, mano, um ser humano normal não conseguiria. Conan aqui pega uma pedra menor, né, que seria possível de um humano arremessar, e aí tem lá aquela coisa de trazer um realismo um pouco mais significativo, tá, gente? Bom, aí Conan chega, né, na cidade, aquela coisa toda, blá, 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 se desenvolve a história, vamos ao que interessa, tá? Também quando aparece lá a criatura, a divindade, né, que vai causar toda a questão do efeito, de transformação dessas criaturas em estátuas durante o dia, eles são brancos, mas eles também são um branco diferente dos seres humanos. Isso é muito importante também, né, de se frisar. Bom, o que me incomoda nessa história, na verdade, é a ausência dos ferimentos de Conan, né? Se não me falha mesmo, aqui também tem isso me incomoda um pouco. O Conan já é um cara grande, né? E assim, aquele realismo que eu falei pra vocês no começo, ele se perde aqui, ó. Olha o tamanho dos Sérgios em relação ao Conan. Tipo, o Conan aqui tem uns 2 metros de altura. Então o Sérgio tem quanto? 3,5, 4. Isso me incomoda. Aí tem umas partes que ficam muito irreais. Muito, muito irreais. Pra ter essa proporção de tamanho, o Sérgio deveria ter uns 2 metros e o Conan 1,60 m. Então, assim, me incomoda um pouco isso aqui, tá? Não vou mentir, não. E eu sou chato com relação a Conan, vocês já perceberam, vocês já devem estar até enchendo o saco do que eu tô falando. Mas enfim, no final dessa história, segundo a narrativa do Howard, o Conan fica com metade da orelha pendurada. Ele perde metade da orelha. Aqui não. Aqui ele tá limpinho, bonitinho, lá, sei o que, até se veste como um piratinha no final e tal. Então, essas são as coisas que me incomodam. Mas, no geral, é uma história de espada e feitiçaria que é muito bacana. Aqui os caras tiveram, né, uma dificuldade. Foi o Regis Altier, o Olivier Valentine e o Didier Cassegran, que fizeram aí a Pregos Vermelhos, tá? Sombras de Ferro ao Luar foi Virginia Augustine, tá? Agora o Pregos Vermelhos é o Regis Altier, Olivier Valentine e Didier Cassegran. Bom, aqui é uma história clássica do Conan, né? Do Pregos Vermelhos, e acaba aí Conan encontrando Valéria, uma personagem também aí icônica que foi desenvolvida muito mais nos quadrinhos do que na obra do Howard, que seria a Valéria da Irmandade Vermelha, a pirata, né? Conan chega numa cidade perdida no meio do deserto. Essa cidade tem, e o que é muito interessante, né? Desde até da versão original, você tem muitos elementos de América Nativa. Os nomes são variações de Nahuatl, né? A estética do quadrinho e da narrativa me parece muito parecida da hora. Mas enfim, né? É muito parecida com os maias, com os astecas, enfim. Inclusive a cidade é feita de jade. Jade era muito importante nessa região, né? Mais abundante, assim, muito importante nessa região. E aí tem elementos muito significativos da Mesoamérica. Deixa eu ver aqui se eu acho uma parte bacana para mostrar para vocês nesse sentido. Mas tem muitos elementos referentes à Mesoamérica. Aqui, por exemplo, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas você tem um padrão de cidades semelhante aos da Mesoamérica, o que eu gosto bastante, porque, gente, o mundo iboriano ele é um mundo fictício, certo? Ele é um mundo que ele é uma ficção histórica, no sentido de não de representar períodos históricos com histórias fictícias, mas de um possível passado. Então ele carrega elementos que são realistas como elementos que são fantasiosos. E aí eu acho muito interessante misturar, né? Não só com a Europa, mas com a África, com a Ásia, com a América, enfim, acho muito bacana esse tipo de coisa. Né? Aqui tem outros elementos também que se assemelham a culturas, né, nativo-americanas, enfim, é muito bacana, tá? Os nomes dos personagens, enfim, até as pinturas, tá? Então, aqui, apesar daqui de serem caras brancos, né, pintados como indígenas, eu gostaria mais que fossem pessoas
de fenótipo indígena. Acho que seria muito mais interessante aqui, tá? Mas é isso, né? A gente tem esse ponto. É uma história bastante sanguinária, uma arte bastante expressiva, né? E que não se limita ali a botar um sanguinho, então não tem entranhas, tem tripas, tem gente sendo partida ao meio. Essa cena aqui do Conan é sensacional. É bem Conan mesmo isso, né? Talvez se tivesse espirrado um sangue maior, mais um gore aí, eu acho que seria mais interessante. Mas enfim, é uma história que mantém uma fidelidade muito significativa, eu gostei bastante, tá? Ele também dá uma ampliada na história, porque o Howard ele diz que tem uma divisão dentro da cidade por conta de grupos ali que seguiam determinados líderes, e então eles acabaram se dividindo em 3 exércitos diferentes, que acabam... Na verdade, no original, se não me falha a memória, são 2 exércitos diferentes apenas, né? Aqui eles colocam 3 e dão uma aprofundada nessa história. É interessante, mas também é algo que é curioso, porque assim, Howard ele gostava de dar umas pinceladas e ele não explicava, né? Eu acredito, né, que pro Howard, e eu não estou dizendo isso com base muito científica, muito acadêmica, porque eu não lembro de nenhum autor especialista em Howard falando exatamente disso. Deve ter, acho que talvez eu tenha lido, inclusive nem seja ideia minha, eu estou só lembrando, né? Mas enfim, já deixo aqui um disclaimer se isso acontecer, tá? Mas a ideia do Howard, ele pincelava e não explicava muito. Ó, aconteceu um troço mais ou menos assim, e aí os caras ficaram inimigos. Porque o Howard, né, fazendo a leitura novamente, que eu já expliquei pra vocês, enfim, né, que talvez a curiosidade e o raciocínio do indivíduo funcionasse como um elemento maior de motor pro interesse dessas histórias. Aqui não, aqui eles explicam. Ah, aconteceu isso, era a disputa de uma mulher, bababá, tal. Eu até achei a disputa da mulher um negócio meio clichêzão, assim, né? Podia ser outra coisa, né? Ah, aquele clichê da mulher disputada entre os amigos, bababá. Até na Bíblia isso tem, né, velho? Tem até a parte lá do Davi que manda o amigo dele lá pro fronte de batalha pro cara morrer pra ele pegar a mulher dele. Então acho que é muito clichê. Poderia ter sido outra coisa, tá? Mas enfim, tá aqui, tá colocado. Essa cena acho muito bonita, né? Muito mesoamericana. Acho muito bonito isso aqui. Mas enfim, a história é boa, é bacana, é divertida, mantém fidelidade ao original, tá? Então vale muito a pena, não me decepcionou, né? Acho que vale muito a pena ler essa história aqui. Por último, pra gente não poder fechar, demorar muito, já tá com quase 20 minutos aqui, né? A gente tem As Negras Noites de Zambola, que também é uma história bem típica de espada e feitiçaria, traição, né? Mulheres, decadência da civilização, prostituição, perigos, né? Essa história eu acho muito interessante porque trabalha os canibais de Dafar, né? Que são interessantes porque eles são escravos, né? E aqui, gente, eu não sei se isso foi consciente, mas é interessante, né? Eles são escravizados, os Darfarianos são escravizados, né, em Zambola, só que como eles são canibais, a cidade, os escravistas de Zambola, eles permitem que esses caras ataquem pessoas incautas na noite, capturem escravos, mendigos, enfim, outras pessoas de outros grupos étnicos, matem e comam essas pessoas, tá? Apesar, é claro, de aqui ficar um pouco meio ambíguo, porque na história o canibalismo deles é muito ritual, e aqui parece mais uma questão de sobrevivência mesmo, tá? E, enfim, né? Mas a questão aqui é interessante pelo seguinte, que eu tô dizendo pra vocês, que não sei se foi consciente ou inconsciente, mas toda civilização escravista, né? Toda civilização que trabalha com escravidão, toda civilização que depende da escravidão, ela era escrava da necessidade do trabalho dos escravos. Então uma sociedade que escraviza é também uma sociedade escrava, porque é incapaz de produzir por si mesma e, portanto, precisa do outro. Então eu acho isso muito interessante aqui, né? E a reviravolta muito bacana do Conan ali com o traidor e bababá, né? Um cara tenta fazer com que o Conan seja devorado pelos canibais de Darfar, enfim, né? É uma história bem bacana, curta, sem muita complexidade, né? A história basicamente tem alguns subplots, mas a história basicamente é o Conan em Zambola, sem dinheiro, acha uma mina na rua que precisa de ajuda, ele ajuda, acaba ali se vingando do cara que tentou matar ele, né? E isso é um lance muito interessante que mostra um lado muito cruel do Conan, né? Porque assim, o Conan, ele não é um herói clássico. Né? Você não vai esperar o Conan, assim, por exemplo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá? Conan é um cara, um ser humano, entendeu? Dotado de vantagens, claro, assim, basicamente sobre-humanas em alguns aspectos, né? Mas, por outro lado, ele tem ali uma condição um pouco mais humana na questão dos comportamentos. Então o cara enganou ele, o cara sacaneou ele, o cara tentou matar ele e tal. O que ele vai fazer, né, bicho?
ele vai pegar o cara, ele arranca a língua do cara e entrega o cara pros canibais de Darfar. Fala, ó, aqui tá o homem que o fulano lá prometeu pra vocês. Eu tô ruim de nome hoje, tá? Mas tudo bem, deixa eu ver aqui o nome. O Aram Bakshi, né? Por que Aram Bakshi, né? Porque esse nome de origem, mais ou menos ali, digamos, do Oriente Médio, né? Islâmica, de origem islâmica. Porque se passa na região que seria o Oriente Médio, tá? Então, é interessante porque Howard trabalhava com essas lógicas históricas, né? Você tinha no Oriente Médio gente que levava escravos da África, tal, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito para não ficar muito maior. Mas a questão é, Conan pega ele aqui, ó, aqui bonitinho, tá? E aí ele arranca a língua do cara e entrega pros canibais. Então, o Conan entregou um cara para ser morto e canibalizado por outro. Que tipo de herói é esse? Não é um herói. Não é um herói. Cara, esse cara fez isso com centenas de milhares de pessoas. Então eu vou fazer isso com ele agora porque ele me sacaneou. Né? Não é que Conan foi um vingador, de tipo, olha, eu descobri, ninguém sabia, então eu vou puni-lo de uma maneira de justiça poética. Não, ele tentou me matar, então ele vai morrer, eu não vou deixar ele vivo. Ele vai morrer pra ele saber com o que ele se meteu. Então ele arranca a língua do cara lá, né, e entrega o cara pros canibais. E ele também sacaneia aquela princesa, que era a mulher que ele achou na rua, que tava com um amante lá, na verdade era uma princesa, que queria encontrar a chamada Estrela de Corala, que era uma joia, né, um anel mágico. E o Conan rouba e fala assim, desculpa, eu preciso mais do que você, sabe? Então ele tem algumas atitudes que são muito questionáveis do ponto de vista do caráter do século XX, mas que eu acho deliciosas, assim, fantásticas. Então, gente, em relação a esse volume aqui, tá? No outro, se eu não me engano, tá? Velho é um troço complicado, esquece as coisas, enfim. Mas se não me engano, eu tinha dado de 0 a 10, eu tinha dado 10, né? Falei, olha, um negócio sensacional, maravilhoso é mesmo. Esse aqui cai um pouco, tá? Esse aqui eu daria, principalmente por conta da Cidadela Escarlate e da limpeza visual, eu daria 8,5. Mas vale a pena ter na coleção? Vale. É um trabalho belíssimo, é bem escrito, é bem desenhado. Não gostei de algumas escolhas literárias, mas até isso é gosto, enfim, cada um com seus gostos, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Comprem, adquiram, leiam, leiam, estimulem as pessoas a conhecer mais o Conan, estimulem as pessoas a conhecer Espada e Feitiçaria, vale muito a pena, é um material muito bom e eu espero aí que vocês possam trocar suas opiniões aí comigo a respeito desse livro. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente, valeu e até a próxima. Lembrando, nosso próximo review, se não falha-me a memória, seria um review de figura. Acho que tá faltando um review de figura aí, né? Mas, não, minto. Olha lá, velho, esquecendo. Nosso próximo review vai ser um review sobre a série do Guilherme Del Toro, né, que é o Gabinete de Curiosidades, que, gente, melhor coisa que eu já vi em termos de série de terror nos últimos 50 anos, talvez, tá? Além da imaginação, ainda é uma série muito boa, mas em termos de terror, principalmente terror cósmico, essa é a série. Beleza, gente? Próximo vídeo a gente fala sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e fui! Valeu, gente! Até a próxima!